Você já sentiu que sua vida está sendo observada por olhos que não piscam? Já percebeu que algo sabe o que você deseja, antes mesmo que você diga em voz alta? Talvez você ache que está apenas navegando, mas a verdade é que você está deixando rastros, pequenos fragmentos do seu ser, espalhados por cliques, buscas, curtidas, deslizes de tela. Cada movimento é registrado, como se você estivesse dentro de um templo invisível e tudo o que faz fosse escrito num livro que não se pode apagar. Mas esse livro não está guardado numa estante sagrada. Ele circula, é vendido, é usado. A internet, que começou como uma rede de possibilidades, transformou-se silenciosamente em um espelho que reflete não só o que você é, mas o que esperam que você seja. Um espelho programado para responder, moldar, influenciar. A informação, antes uma ponte, tornou-se moeda. A atenção, antes um gesto sutil, virou matéria-prima. E o que era livre começou a ser medido. Mas isso não é uma acusação, é um chamado à consciência. Não há culpados, apenas processos. A tecnologia não é vilã, ela é uma linguagem, e como toda linguagem, pode aprisionar ou libertar. O que importa é quem a escreve, quem a lê, quem desperta. Porque há uma fresta se abrindo entre os códigos. Um novo paradigma está nascendo. Um paradigma onde o valor não se impõe, se compartilha. Onde a rede não é armadilha, mas campo de criação. Este episódio é um sopro de lucidez em meio ao ruído. Um convite para perceber que o cofre nunca foi trancado. Ele só estava camuflado, atrás da tela. E agora, algo em você começa a ver. No início, não havia controle. Apenas pulsos de luz cruzando o vazio, como sinapses de um cérebro nascente. A internet não nasceu como um mercado, nem como um palco. Nasceu como um campo. Um espaço entre espaços, onde o conhecimento podia fluir sem dono, onde ideias podiam se encontrar como partículas dançando no vácuo. Era uma rede, sim, mas não de fios, e sim de desejos. Desejo de comunicar, de conectar, de lembrar, porque em algum nível a humanidade sempre soube que a separação era uma ilusão. E quando os primeiros nós dessa rede se acenderam, algo ancestral se reativou, como se a mente coletiva ganhasse um novo corpo. A cada clique, uma faísca. A cada link, uma ponte. A internet era um oráculo em construção, e quem ousava perguntar podia encontrar. Mas toda tecnologia carrega em si uma ambiguidade. O fogo que ilumina também pode cegar. A rede que liberta pode, se mal compreendida, se tornar prisão. E foi assim que esse campo, antes livre como o vento, começou a se tornar território. Território de interesses, de estruturas, de poderes. Mas o sopro original ainda está lá. No fundo do código, ainda pulsa o sonho de uma consciência conectada. Uma rede viva, feita de pessoas, ideias e vontades, não apenas de produtos e algoritmos. E talvez seja tempo de lembrar esse sonho, porque o que um dia foi tecido pela liberdade pode ser refeito pela presença. Você acredita que escolhe o que vê? Ou será que o que você vê escolhe você? A atenção humana sempre foi rara, mas agora ela é disputada com ferocidade. Não porque você seja apenas um consumidor, mas porque você é fonte. Fonte de cliques, de dados, de decisões. Cada segundo que você dedica a uma tela é convertido em valor, como se sua alma estivesse sendo destilada em tempo real. O que antes era contemplação, virou estímulo. O que antes era silêncio, virou notificação. E o que era presença, virou algoritmo. As redes sociais não são apenas ferramentas de expressão,
são laboratórios de engenharia psíquica. A dopamina virou código, o vício virou métrica, a mente virou produto. Mas não se trata de condenar, e sim de ver. Ver com clareza que a atenção é o motor da realidade. Tudo o que cresce, cresce porque recebe atenção. Tudo o que desmorona, desmorona por falta dela. E quando você percebe isso, algo muda. Você entende que não basta se proteger do ruído. É preciso aprender a focar como quem acende um fogo interno, porque quem controla sua atenção, controla sua economia, e quem resgata sua atenção, reconstrói sua liberdade. Você lembra da última vez que alguém te perguntou quem você é, sem já ter te analisado? Hoje, teu rosto, tua voz, tuas buscas, teus hábitos, são cifras. Você não é apenas visto, você é decifrado. Cada escolha aparentemente espontânea se transforma em dado, e cada dado em valor. Não é mais o ouro que decide o preço das coisas, é o teu comportamento, é a tua previsibilidade. O dado é o novo petróleo, dizem, mas petróleo, ao menos, é finito. Teus dados, não. Eles se multiplicam enquanto você dorme. Te acompanham como sombra, e quanto mais reais eles parecem, mais distantes de ti eles se tornam. Porque o dado não é você, é tua silhueta, tua digital estatística, uma representação matemática da tua alma, reduzida a gráficos, preferências, padrões. E mesmo assim, você não recebe por isso, você é colhido, mas não é recompensado. E o mais estranho, você consente, porque ninguém te forçou. Apenas ofereceram espelhos em que você se via bonito, aceito, conectado. Mas espelhos podem enganar. E talvez seja a hora de virar os olhos para o espelho interior. Porque quando os dados deixam de ser apenas teus, a liberdade também vai com eles. E não há preço justo quando o que está à venda é tua própria presença. Num tempo não muito distante, os reis governavam com espadas e coroas. Hoje, governam com termos de uso. As grandes plataformas não precisaram conquistar territórios. Bastou que conquistassem tua confiança. Elas não te obrigaram a entrar. Elas abriram as portas com promessas de conexão, praticidade, pertencimento. E você entrou. Todos nós entramos. E sem perceber, oferecemos o que tínhamos de mais valioso: nossa atenção, nossa rotina, nosso inconsciente. Hoje, poucas empresas detêm o que reis jamais sonharam possuir: o poder de moldar percepções em escala global. Elas decidem o que você vê, o que você deseja, o que você acha que precisa. E não fazem isso com malícia, fazem com lógica. Lógica de lucro, de permanência, de escala. Cada plataforma é um arquétipo do século: o buscador, o curador, o exibidor, o influenciador. E nós navegamos por esses templos digitais como devotos modernos, ofertando tempo, revelando hábitos, confiando em oráculos que nos conhecem melhor do que nós mesmos. Mas o perigo não está em usar essas ferramentas. Está em esquecer que elas são ferramentas. Está em esquecer que toda interface carrega uma intenção e que toda intenção molda uma realidade. O que está em jogo não é o acesso, é o centro, porque quem ocupa teu centro governa tua economia interior. Você sente que pode escolher, que a imensidão de conteúdos diante de ti é liberdade. Mas liberdade não é quantidade, é clareza. E o que chamam de escolha, muitas vezes é ruído. Um ruído sutil, colorido, envolvente, que te embala, te distrai, te oferece tudo, exceto presença. Você abre a tela como quem busca, mas logo esquece o que buscava.
e se vê rolando, comparando, absorvendo pedaços de mundos que não te pertencem. O feed virou feitiço, e o algoritmo, um espelho que devolve o que você já mostrou, ampliado, distorcido, polido para te manter lá. Porque quanto mais tempo você ficar, mais previsível você se torna, e quanto mais previsível, mais rentável. É um ciclo sem início, sem fim, onde a sensação de liberdade é apenas uma camada estética, como portas abertas em uma sala sem janelas. E ainda assim, há algo em você que não se perdeu. Um sussurro, um eco, uma lembrança de que nem toda informação é saber, nem todo clique é escolha, nem todo ruído é som, porque no fundo do ruído há silêncio, e no silêncio mora a chave que não te será entregue, mas que pode ser lembrada. E quando isso acontece, o feitiço começa a se desfazer. Nem toda ruptura é barulho. Às vezes, ela acontece como um sussurro entre os códigos. A fagulha da descentralização não nasceu de um grito. Nasceu de uma inquietação, de um grupo de mentes que percebeu que confiar sempre num único centro era frágil, que toda vez que a verdade se concentrava num trono, o trono acabava corrompido. Então criaram um novo alfabeto, um modo de registrar sem depender, de validar sem hierarquia, de partilhar sem intermediar. O nome disso? Blockchain. Mas o que está por trás não é apenas uma tecnologia, é um símbolo, um campo onde cada nó é sagrado, onde cada transação é memória inviolável, como se estivéssemos reescrevendo o próprio conceito de confiança, não mais vertical, mas em rede. E foi aí que a Web começou a se lembrar de si. A Web 3 não é uma versão nova, é uma reconexão com o espírito da rede. Não mais uma vitrine, mas um templo onde presença, intenção e valor são indivisíveis. E no fundo desse templo vibra algo maior, a teia semântica, uma linguagem viva que não apenas armazena dados, mas compreende relações, significados, essência. A internet deixa de ser um arquivo e se torna um campo de sentido. A descentralização é só o início, porque quando o valor volta a ser simbólico, quando a rede volta a ser orgânica, o humano pode, enfim, se lembrar do que é ser soberano. Quando você ouve a palavra valor, no que pensa? Em dinheiro? Em posse? Em escassez? Ou em presença, energia, coerência? Porque algo profundo está mudando. O valor que por séculos esteve ancorado em bancos, metais e instituições, agora pulsa em lugares inesperados, numa ideia compartilhada, num código aberto, num token simbólico. O que vale é o que vibra. É o que se sustenta na confiança coletiva e não apenas no carimbo de uma autoridade. E isso muda tudo, porque pela primeira vez em eras, o valor começa a respirar com o ritmo da consciência. Não depende mais de uma torre, depende da rede. Uma rede onde cada ser é um nó, e cada nó, uma centelha. Nesse novo paradigma, nasce a ideia de dados soberanos. Tuas informações não são mais extraídas, mas integradas com consciência. Tuas interações se tornam sementes, tuas escolhas, contratos vivos. E a moeda não é mais só meio de troca, é símbolo, é frequência, é vibração de propósito. O valor descentralizado não é anarquia, é harmonia. Não é caos, é arquitetura sutil, uma arquitetura que lembra a natureza, distribuída, resiliente, simbiótica. Talvez estejamos apenas começando a tocar esse novo horizonte, mas já é possível senti-lo, no gesto de criar com outros, no silêncio entre transações, no código que é ritual e no mistério vivo de perceber que o que te dá valor não é o que você acumula. É o que você compartilha com alma desperta.
Gratidão por caminhar conosco até aqui. Que este episódio tenha aberto em ti não apenas uma reflexão sobre redes, dados e moedas, mas uma memória mais antiga, de quando o valor não se media em números, mas em presença. Porque o que pulsa por trás de toda a tecnologia, de toda a inovação, de cada camada de código, ainda é humano, é energia vital, é consciência. E se você chegou até aqui, é porque algo em ti está pronto para recordar que o mundo digital não precisa ser distração. Ele pode ser templo. Templo de escolhas, de ritmos, de conexões que libertam em vez de prender. Talvez você agora perceba que a economia, a informação e a espiritualidade nunca estiveram separadas, apenas esquecidas. E neste esquecimento, construímos cofres, por dentro e por fora. Mas alguns já começam a se abrir, e quando isso acontece, uma história emerge, simples, mas viva. E nessa frequência de agradecimento pela sua presença, lhe contamos mais uma breve história. Dizem que em um tempo fora do tempo, existia um cofre enterrado no centro do mundo. Não era feito de ferro, nem de tranca. Era feito de esquecimento. E guardava algo que nenhum exército jamais tocaria, a centelha da verdadeira soberania. Muitos reis tentaram tomá-lo, sacerdotes tentaram descrevê-lo, banqueiros tentaram comprar sua localização, mas o cofre permanecia invisível, como se só pudesse ser encontrado por quem já o carregasse por dentro. Certa vez, um viajante chegou a uma encruzilhada. Trazia nas costas o peso de muitas senhas, contratos, memórias apagadas e promessas vendidas. Estava exausto de correr em círculos entre plataformas, promessas e sistemas que mudavam de nome, mas não de essência. E ao se sentar para descansar, ouviu uma voz que não vinha de fora. Por que procuras por fora o que foi codificado em ti? Assustado, olhou ao redor. Ninguém. Mas a voz prosseguiu. O cofre que procuras não está trancado, está silenciado, escondido sob camadas de distração, medo e ruído. Ele se abre, não com força, mas com foco. O viajante fechou os olhos, respirou. Pela primeira vez, não buscou respostas fora, apenas escutou o que se movia dentro. E ali, no silêncio entre dois pensamentos, viu um clarão, um símbolo. Um circuito de luz dançando em espiral. O cofre se abriu e não revelou ouro, nem glória. Revelou presença. E junto dela, o guardião. Não era um ser externo. Era ele mesmo, redesperto. E compreendeu. O que estava guardado não era um segredo. Era a lembrança de que ele sempre foi livre. Desde aquele dia, ele não precisou mais fugir dos algoritmos, nem temer as redes, porque aprendeu a navegar com intenção, a interagir com alma, a transacionar com sentido. E toda vez que se conectava, ele sabia, não estava mais sendo observado, estava iluminando o próprio caminho, como um nó desperto na rede viva da consciência.